Vamos abrir, irmãos, para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Assim está escrito: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Amém? Não ir além do que está escrito. Esse é o grande desafio dos que creem na palavra de Deus e o grande desafio daqueles que se tangem na direção de estudar a palavra de Deus. Vivemos uma época de grandes produções, e também é fato que na seara da teologia, muitas produções literárias, de simpósios, congressos têm ocorrido. E nessa grande quantidade de produção, obviamente que tem textos, palestras, argumentos que são transpirados das Sagradas Escrituras. Porém, nós encontramos muita coisa que não tem base na Bíblia. Há muitos sistemas que não encontramos na Bíblia. E o problema, como nós somos ensinados desde muito cedo a aceitar as posições a partir da religião, por exemplo, catolicismo e protestantismo são nortes que ditam a regra por serem a maioria. E o protestante vai aceitar um autor protestante porque é protestante. Um católico vai aceitar um autor católico porque é católico. E há uma via que às vezes acontece também, que um batista vai aceitar a fala de um batista porque é batista. Nas três situações, estão errados os que aceitam a posição de um autor porque é católico, ou porque é protestante, ou porque é batista. É isso que Paulo está ensinando àquela igreja batista em Coríntios. Não vá além do que está escrito. O que está escrito é a regra. O que está escrito é o prumo. O que está escrito é a linha a ser seguida. Não é a posição de A, B, C ou D. Então, um batista bíblico, ele não tem de se comprometer com a posição humana de seu ninguém. Ou seja, um crente batista bíblico não vai aceitar a fala de fulano porque ele era um batista. Ele vai aceitar a fala da palavra de Deus. Temos problemas em vários segmentos, em vários setores, de chamadas igrejas batistas, exatamente por quê? Porque tem deixado o caminho seguro das Sagradas Escrituras e passado a aceitar determinadas doutrinas e preceitos que são meramente humanos. Nós falamos recentemente aqui na igreja e houve uma certa repercussão em alguns outros cenários do solo brasileiro, da questão da distinção da doutrina batista, da eterna segurança da salvação, confrontada com a perseverança dos salvos dos calvinistas, não é? Falamos recentemente sobre esse assunto. Por quê? Quando nós falamos de eterna certeza de salvação, nós permeamos o assunto com textos bíblicos e plantamos a coluna, a firmeza da verdade na pessoa de Cristo. Então o homem é salvo por causa de uma pessoa, a pessoa de Cristo. No sistema, o homem é salvo
salvo pela pessoa de Cristo e permanece salvo a partir da sua perseverança. Se não houver no final da vida a perseverança, é porque o mesmo não havia sido salvo. Esse é um exemplo, mas não fica nisso só. Existe uma grande parte das igrejas batistas hoje, elas perderam a sua identidade no que diz respeito à igreja local. Devido à reforma protestante, foi necessário que se pensasse em uma igreja universal e invisível. Veio a reforma e na cabeça dos reformadores eles sairiam com uma igreja única, a igreja verdadeira. Mas o que aconteceu? Saiu a igreja luterana, saiu a igreja presbiteriana, saiu a igreja anglicana e outras mais. E já havia naquele cenário antes e durante e depois da reforma, a igreja batista. Então, quando eles olharam, poxa vida, a igreja católica continuava lá no caminho dela, e eles olharam para o lado da reforma, eles viram mais de uma igreja. Porém, eles acreditavam na doutrina católica, certo? Na igreja una, na igreja universal. E aí, como resolver o problema? Se eles eram 3 ramos, especificamente Calvino e Lutero, partiram para a ideia de criarem algo que colocasse dentro de uma coisa só a multifacetada de coisas. Colocar dentro de uma caixa só todas as coisas e dar um nome só para todas as coisas. Seria como você pegar uma salada de frutas, com várias frutas, e dizer que aquela era salada de banana. Tem várias frutas lá dentro, você é banana. Mas o fato de você dizer que era banana faz com que aquela salada seja banana? Se fosse só banana, nem salada seria, não é? Mas aí eles pegaram a multifacetada de ideias, de coisas que é a reforma protestante, e passaram a entender que a igreja de Cristo, ela é universal e invisível. Ela é universal e invisível. E é a noiva perfeita de Cristo. Aí essa doutrina passou, no início ela foi obviamente refutada pelos batistas. Porém, 200, 300 anos depois ela entrou no meio batista. E hoje muitos batistas, e você vai lá na declaração doutrinária da Convenção Batista, dos batistas regulares, você vai encontrar que a palavra igreja tem 2 significados. Que a igreja ela é utilizada no Novo Testamento no sentido local, que é a congregação local, e que ela é também a reunião de todos os salvos desde Atos capítulo 2 até o dia do arrebatamento, para eles da igreja e não dos salvos, como a Bíblia ensina. Então, quando você cai dentro dessa posição, você obviamente sai do que está escrito. Você não está mais do que está escrito. Você passa para um outro contexto. Então, Paulo diz, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Caiu dentro dessa posição, você saiu do que está escrito. Você ultrapassou o limite do que estava escrito. Certo? Então, é importante a gente entender. Criou lá essa igreja universal e invisível. O Senhor e Salvador Jesus Cristo diz em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. Não vamos ver todo esse contexto, porque o que eu quero aqui pegar é Cristo falando que contemporâneo à existência dele na terra havia uma igreja, e que ele mandava que os problemas fossem resolvidos na igreja. Veja só, versículo 15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai
e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeira coisa a extrair daqui é que é possível o crente pecar contra outro crente. Cai por terra aquela ideia de que o crente não peca, né? Tem algumas pessoas que acreditam que crente não peca. Quem acredita que crente não peca é porque nunca foi crente, certo? Mas se teu irmão pecar contra ti, vai repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, a primeira maneira de se resolver as questões é do teto a teto. O ofendido com o ofensor. Não precisa boatar, né? Levar para ninguém. Não precisa fazer um fuxico. Mas normalmente as pessoas fazem o seguinte: primeiro espalha o ocorrido, depois tenta a solução, né? Bom, versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras sejam confirmadas. Se não escutar no primeiro, ainda não bota no ventilador, ainda não joga para todo mundo. Vai lá com 2 testemunhas. E se não as escutar, dizei-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considere como gentio e publicano. Terceira questão, primeiro vai a um e um, depois 1 mais 2, depois leva à igreja. Se não escutar a igreja, considere como gentio e publicano. Essa é a maneira de resolver os problemas dentro do ensino escriturístico para a igreja de Cristo. Bom, mas o que nós estamos analisando aqui não é como resolver problemas. Nós estamos procurando um texto onde Jesus está dizendo que leve o problema para a igreja. Pergunta: Jesus ia mandar resolver o problema na igreja se não houver a igreja? Se não existisse igreja, Jesus dizia: olha, tenta resolver o problema entre você e você, se não leve mais 3 testemunhas, se não, leve a igreja. Jesus mandaria levar o problema à igreja se não existisse igreja? Então veja bem, quando você cai dentro da teoria da Igreja Universal Invisível, quando começou a igreja, para os teóricos desta invenção, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, numa linha de tempo comum, ela é posterior ao ocorrido aqui em Mateus. Quando Jesus fala para a sua igreja em Mateus 18, ele ainda não havia sido crucificado. Quando ocorre o evento em Atos capítulo 2, que dia é aquele? O dia de Pentecostes. Pentecostes ocorre quando? 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, Pentecostes 50 dias depois da morte de Jesus Cristo. Jesus fala para a sua igreja em Mateus 18 e ele ainda não morreu. Um tempo mais à frente ele vem a ser crucificado, certo? E 50 dias depois da sua crucificação nós temos o registrado em Atos capítulo 2. Se a igreja começou em Atos capítulo 2, Jesus estava fazendo o que aqui? Em Mateus 18. Ele estava mentindo. E se ele estivesse mentindo, ele não é Deus, porque Deus não pode mentir. Vejam só, agora esse é só um pequeno exemplo do mal desta teoria. Eu não posso ir além do que está escrito. Está escrito: leve o problema à igreja. Então é porque havia igreja. Porque havia igreja. Quando um pregador, ou uma igreja, ou um grupo de igrejas passam a defender algo que vai além do que está escrito, causa grandes danos à obra de Deus. A obra de Deus, ela precisa estar comprometida milimetricamente com o que está escrito. As medidas, uma vez eu estava conversando com um marceneiro, ele disse: olha, as medidas de marceneiro são precisas. O marceneiro tem que fazer as coisas, as medidas são precisas. Toda medida tem que ser precisa. Porém, em alguns tipos de atividades,
Você pode deixar uma margem ali de 1 centímetro para o lado, do outro para outro, que não vai fazer muita diferença. Na hora do ajuste tem como você encaixar as coisas ali. Porém, as medidas de marceneiro têm que ser extremamente precisas, senão o mal vai dar errado, a peça vai dar errado. Essa mesma precisão nós devemos tê-la ao analisarmos a palavra de Deus, a estudarmos a palavra de Deus, tendo sempre um cuidado imenso para não sairmos do padrão. Deus deu um modelo a Moisés, lá no Velho Testamento, e Moisés seguiu o modelo. Então nós não podemos fazer absolutamente nada que esteja contrário ao modelo ensinado nas Sagradas Escrituras. Não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Existe uma fábrica de fascinação, de sutilezas. Certo? Capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então veja bem, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não vá além do que está escrito. Se chega alguém com um erro grotesco, as pessoas logo dizem isso. Peraí, não é por aí. Porém, as filosofias e sutilezas, as coisas mínimas, mas esse é um erro tão pequeno. Esse erro é tão pequeno. Não vamos combater um erro tão sutil desse, algo tão pequeno. Então, exatamente isso. A Bíblia diz para a gente ter cuidado, para não cairmos e nos tornarmos presas pelas sutilezas e a tradição dos homens. Existe essa fábrica de desvio. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Tenha cuidado para que ninguém vos faça presas suas por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, cuidado para que ninguém vos leve a ir além do que está escrito. Não vá além do que está escrito. Se mantenha no que está escrito. Se mantenha no que está escrito para a honra e glória de Deus. Mais adiante, Paulo ainda vai continuar mostrando essa fábrica de falsa doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Circulou na mídia e na internet também um vídeo de um camarada com uma cobra na igreja. Não sei se algum de vocês viram. O pai desse camarada, em 2014, morreu de uma picada de cobra também na igreja. E ele pegou uma cobra e é uma cena bizarra, sabe? Uma coisa grotesca. E ele fica com aquela cobra para lá e para cá, e a cobra dá uma mordida pelo rosto, próximo à orelha. Pouco tempo começa a sangrar, ele começa a sentir mal, e aí o pessoal tenta socorrê-lo e ele diz:
não me leve para um monte, porque se for a vontade de Deus eu escapo. Deus vai decidir se eu vou. Aí o camarada que socorreu ele levou para o hospital. Disse que ia levar para o monte, mas levou para o hospital. Os médicos fizeram a intervenção e ele escapou. Mas veja só vocês, por desviar um texto do seu contexto, desviam Marcos do contexto e querem fazer um espetáculo com cobras, certo? E acrescenta esse culto lá nos Estados Unidos, né? Cada vez mais tem gente fazendo esse tipo de atividade nas chamadas igrejas. Ou seja, espíritos enganadores, doutrina de demônios, fazem com que as pessoas passem a atuar nessa área. Quando você vê uma cena grotesca dessa, você não quer ouvir o evangelho, quer? Você quer se identificar com aquele tipo de situação? Você não quer. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, pastor, Paulo não teve um caso assim? Não, Paulo não teve nenhum caso assim. A questão de Paulo foi outra. Paulo estava dentro do seu comprometimento de liderança e de responsabilidade, fizeram uma fogueira e Paulo foi alimentar aquela fogueira. E ocorreu que naquela situação ele foi picado por uma cobra, não lhe aconteceu mal algum, mas ele não estava lá se exibindo. Ei, cobra, vem cá! Não foi uma coisa assim, certo? Então aquela situação com Paulo foi um milagre de Deus que não se repetiu nem mesmo com o próprio Paulo. Imagine vocês se em toda a ilha, em todo lugar que Paulo chegasse agora, ele fosse formar uma cobra, botar o dedo para a cobra e mordê-lo. Morde aqui, cobra. Morde aqui, cobra. Então, sem fantasias. Porque Paulo? A situação de Paulo foi uma. Paulo nunca levou uma cobra para um serviço de adoração a Deus. Amém? Amém. Nunca fez esse tipo de presepada. Então, cada dia mais vai aparecendo coisas estranhas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vivemos uma época em que mentir é plenamente aceitável, né? Aquela ótica trazida pelos jesuítas de que os fins justificam os meios. É um absurdo, certo? Fim nenhum justifica meio errado algum, certo? Então o Espírito Santo de Deus avisa-nos que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quem é apostado? Os crentes salvos, membros de uma igreja batista. A apostasia não ocorre fora. Por exemplo, quem está errado não pode apostatar. Só quem vai apostatar é quem está certo. Certo? A igreja de Cristo, a apostasia é a igreja de Cristo. Daí a advertência ser para a igreja de Cristo, não para outros. Tenhamos sempre cuidado para não irmos além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Fica com o que está dito, fica com o que está escrito, fica com a palavra de Deus. No capítulo 2 de 2 Pedro, capítulo 2 de 2 Pedro, você vai ver as sutilezas atuando para que a igreja deixe o que está escrito. Versículo 1: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Amém? Então veja bem, entre o povo, ou seja, entre os judeus, houve inúmeros aparecimentos de falsos profetas. E dentro da igreja de Cristo haverá falsos doutores. E o que farão esses falsos doutores? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Sutilmente, heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, haverá, durante o percurso histórico em que a igreja de Cristo estiver na terra, o aparecimento de falsos doutores, o aparecimento de falsos pregadores, e estes pregadores, eles não se identificarão como falsos, não farão a apresentação das suas heresias de modo explícito, pelo contrário, farão de modo encoberto. Poucos irão perceber, usarão linguagem parecida. Lembra daquela propaganda? Acho que aqui só eu e Beck, como lembrar, o resto é tudo mais novo. Denolex, né? Parece, mas não é, né? Certo? Parece, mas não é. Então veja bem, parece certo, mas não é bíblico. Portanto, não devemos de maneira alguma deixarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos afirma. Fiquemos sempre com a Bíblia, fiquemos sempre com o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina, porque se nós nos desviarmos da palavra de Deus, nós estaremos completamente fora da perfeita vontade de Deus. Paulo, falando em Atos capítulo 20, versículos 26 até o 30, assim está dito: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois de minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Preste atenção no que o texto está dizendo. Mais uma vez, a afirmação de Paulo, para que nós aprendamos a não ir além do que está escrito. O texto fala, inicialmente, Paulo dizendo que está limpo do sangue de todos. Por que Paulo está limpo do sangue de todos? Porque ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. É o que diz o versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo tinha um ministério em que ele tocou em todos os assuntos. Paulo tocava em todos os assuntos que fossem, para a honra e glória de Deus, de utilidade aos crentes. Veja o versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Tudo que fosse útil, Paulo ensinou. Paulo diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo pregava nas reuniões, nos serviços de adorações públicos e também nas casas, ensinando tudo que fora útil. Aí ele diz: eu estou limpo do sangue de todos vós. Por que ele faz essa introdução? Para ele mostrar o perigo que cercava aquelas igrejas. Ele está falando para um grupo de pastores. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre
porque o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para apacentardes, para cuidar da igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse é um texto bom para que vocês possam confrontar aqueles que negam a divindade de Cristo. Do sangue de quem foi derramado na cruz? Do Pai ou do Filho? Do Filho. O sangue do Filho. Então aqui o apóstolo, o Espírito Santo está dizendo que Jesus Cristo é Deus, certo? A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, foi o sangue de Cristo. Aí no versículo 29 e 30 ele vai fazer as duas advertências do perigo que cerca as igrejas de Cristo. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Os crentes, membros da igreja de Cristo, são chamados de ovelhas. E qual é o inimigo natural da ovelha? O lobo. E não é um lobo qualquer, lobos cruéis que não pouparão o rebanho. O rebanho precisa estar bem instruído para saber usar o escudo da palavra de Deus, usar a espada, a palavra de Deus. Portanto, o rebanho não pode se desviar do que nos diz a palavra de Deus. Aqui, como uma figura para entendermos, o fato de não ir além do que está escrito torna-se um escudo que nos protege dos falsos pregadores, que nos protege dos lobos cruéis que querem destruir o rebanho. Certo? Quem são esses lobos cruéis? São aqueles pregadores de heresias, aqueles pregadores de falsa doutrina, que nós não podemos abrir espaço para eles nesse espaço sagrado. Nós não podemos alugar os nossos ouvidos àqueles que ensinam coisas erradas. Você não pode pegar sua cabeça e entregar para que ela seja receptora daquilo que tem na cabeça de camarão. Certo? E quando você vai comer um camarão, o que é que você faz? Você come com a cabeça tudo? Você tira, né, a cabeça do camarão. Você sabe por quê? Não precisa dizer. Certo? Não precisa dizer. Certo? Então veja bem, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é escudo. Então nós não podemos sair do que está escrito. Lobos cruéis querem destruir o rebanho. E é a palavra de Deus quem mantém o rebanho no caminho certo, na pessoa certa, na pessoa de Cristo. Lembrando-se que todos esses ataques, eles visam desviar você de Jesus Cristo. Ele quer fazer com que, não, você pode ser muito devoto de Cristo, você pode falar em Jesus, mas você tem de acreditar que você está ajudando Jesus na salvação. Eles não querem que vocês pensem, ou que eu pense, que Jesus não é o engenheiro da obra. Mas eles querem nos colocar numa posição de mestres de obra, ajudando Cristo. E Cristo não precisa de ajuda, amém? Amém. Cristo fez toda a nossa salvação. Eu não preciso ajudá-lo em nada, você não precisa ajudá-lo em nada. Ele fez toda a obra para a honra e glória de Deus. Quando ele morreu, quando ele estava na cruz, uma palavra é extremamente conhecida. O que é que ele disse? Está consumado. Quando é que está consumado? Quando está pronto. Quando está feito. Não é? Quando está feito. Quando está feito, está consumado. Ele consumou a obra para a glória dele. Aí no versículo 30 ele adverte uma outra coisa. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos devem estar atrás de quem? De Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus? Nós devemos estar seguindo os passos de Jesus. Nossos olhos devem estar atentos a Jesus. Certo? E aí aparece alguém que começa com doutrina estranha, querer atrair as pessoas para si mesmo.
para si mesmo. Então, a pregação da palavra de Deus, o pregador da palavra de Deus, ele não é nada, ele não é para ser seguido. O pregador da palavra de Deus não busca pessoas para, ele não quer atrair absolutamente ninguém para si. Porque todo pregador da palavra de Deus tem que ter a responsabilidade que tinha Paulo. E o que é que Paulo dizia? Miserável homem que eu sou. Paulo dizia, eu sou o principal dos pecadores. Pedro, quando Jesus operou a pesca maravilhosa, Pedro disse, afasta-te de mim que sou homem pecador. Agora, o que é que o pecador quer com gente seguindo ele? Não tem sentido. Nós devemos apontar para aquele que é perfeito. E quem é perfeito? Jesus Cristo. Nós devemos apontar para aquele que padeceu sem pecado. Nós devemos apontar para aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando alguém quer se colocar sobre... Quando alguém quer ser santo demais, é bom desconfiarmos que ele não esteja querendo tomar o lugar do que é verdadeiramente santo. Certo? Não devemos deixar espaço na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa vida, para que santarrões nos atraiam após si. A palavra de Deus é muito clara, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Eu vou dar um exemplo que o irmão Hélio contou aqui outro dia, talvez alguns irmãos venham lembrar. Quando o irmão Hélio estava no Canadá, ele recebeu a visita de um pastor que estava membrado da igreja e não era um pastor da igreja. E ele foi fazer uma visita ao irmão Hélio e conversando com o irmão, disse, o nosso pastor é muito bom, tal. Porém, o pastor tem um grande defeito. Ele começou a falar mal do pastor. Ou seja, o que é que ele estava querendo? Ele estava querendo juntar aquele rebanho após si. E irmão Hélio então o descartou, acusando o pastor de não ser evangelista. O pastor não evangeliza. O pastor é bom, mas não evangeliza. Bom, começa assim. Então nós devemos ter sempre o cuidado de ficarmos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus não aponta para homem nenhum. A palavra de Deus não aponta para Nísio, não aponta para Leno, não aponta para Neto, para Beck. A palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Se alguém quer ser grande, é porque não conhece ainda quem é o grande. E o grande Jesus. E o grande Jesus. Então, tudo na nossa doutrina, na nossa fé, ela é remetida a Jesus. E aos pés de Jesus nós seremos servos. Ou seja, se eu não quero nada de glória para mim, se ele não quer nada de glória para ele, nós estamos prontos a darmos glória a Jesus. Essa é o que a palavra de Deus nos ensina. Nada de atrair. Existe um culto errado, que é o chamado culto à personalidade, muito comum no meio religioso, né? Os superpastores. Imagine vocês, se não fosse o culto da personalidade, o que seria desses megas evangelistas da televisão? Absolutamente ninguém. Certo? O culto à personalidade é um desvio do que está escrito: homem algum merece ser cultuado. Homem algum merece ser cultuado em nível nenhum. Não, mas é só um pouquinho. Não, em nível algum. Se você vê esses megas evangelistas, aspas, da televisão, as pessoas os adoram. Eles assumem naquela relação de fé a condição de primeira pessoa. Você só será abençoado se for por eles. Tem sempre alguém pronto para buscar glória própria. Tem sempre alguém pronto buscando querer a glória que pertence a Jesus. E nós, enquanto crentes, devemos ficar submissos ao pé da cruz. Sou um miserável pecador, não mereço absolutamente nada além do inferno. Mas Jesus Cristo me amou e me salvou. Toda honra e toda glória devem ser exclusivamente dele.